Olá, pessoal! O banco já te negou a segunda via do teu contrato de empréstimo? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como obter esse contrato em até 15 dias. Pois bem, pessoal, com o advento da tecnologia, hoje conseguimos dar um aceite num contrato com apenas um clique. Foram inúmeras vantagens, entretanto, há também desvantagens, como a que vamos conversar no dia de hoje, sobre a questão da cópia do contrato. Muitas vezes, os consumidores, eles entram em contato com a instituição financeira com a finalidade, após, obviamente, a realização da operação, obter a segunda via do contrato. Eles entram em contato com a central de atendimento, mas não conseguem lograr êxito. Não obtém propriamente dito aquele documento. Mas existe um procedimento oficial junto ao Banco Central, no qual eu vou mostrar para vocês hoje, passo a passo, como fazer para requisitar esse contrato. Automaticamente, existem algumas ponderações, mas a gente vai fazer isso no decorrer do vídeo. Então, vem comigo. Para vocês observarem, no primeiro momento, aqui está o site oficial do Banco Central, certo? Nós vamos aqui em Fale Conosco. E a partir daqui, vocês clicam em Reclamação contra bancos. Hoje, as instituições bancárias, elas têm a obrigação de passar todas as informações para o Banco Central, considerando que o nosso sistema financeiro é uma pirâmide e no topo dela está, sim, a questão do Banco Central. A partir do momento que você clica em reclamação contra bancos e outras instituições, você faz o registro. Lembrando que, para aderir a esse procedimento propriamente dito, é interessante que você já tenha requisitado o contrato junto a uma instituição financeira. Por que eu falo isso? Certo? E essa é a dica de ouro propriamente dito. Certo? A partir do momento que você entra em contato com a instituição, há negativa por parte do banco, automaticamente você precisa anotar o número de protocolo, precisa anotar a data e o nome do atendente. E eu vou explicar o porquê. Automaticamente, quando você fizer a requisição, você vai colocar na fundamentação, certo? Que você já entrou em contato de forma administrativa, mas não teve a cópia do seu contrato propriamente dito. Então, diante disso, nós abrimos uma reclamação junto ao Banco Central e ele aciona a instituição financeira para que ela providencie o contrato, considerando que é um direito teu como consumidor. Para você conseguir fazer a requisição, automaticamente é através do portal .gov.br. Lembrando que a conta ela precisa ser nível prata ou nível ouro. Inclusive, teremos vídeos aqui neste canal ensinando como alterar o nível da sua conta também para as demais requisições. No primeiro momento, é necessário a questão do registro junto ao seu CPF. Você põe a sua senha. A partir do momento que você fizer um login através do .gov.br, automaticamente você já vai estar na aba do Banco Central para registrar a sua demanda. Então, você clica aqui em reclamação contra a instituição financeira, você clica em entrar, seleciona qual é a instituição que você precisa da cópia do contrato, certo? Você clica no nome da instituição propriamente dito, escolhe, são inúmeras instituições, certo? Cadastradas junto ao Banco Central. Eu vou colocar aqui a primeira delas. Um passo importante, quando você solicita e informa a instituição, o Banco Central ele faz uma observação. Você já tentou resolver esse problema diretamente com a instituição financeira? Por isso que anteriormente eu dei aquela dica de ouro. É importante você entrar em contato com a instituição, solicitar e, claro, anotar um número de protocolo, porque nós iremos utilizar na própria fundamentação da reclamação. Você clica aqui no OK, inclusive eles informam também a questão do contato, certo? Tanto da ouvidoria
quanto do e-mail eletrônico. Se você, obviamente, já realizou o passo a passo que eu mencionei, você clica OK. Automaticamente, iniciamos a questão do assunto. Iremos selecionar o assunto propriamente dito, certo? Tratando, por exemplo, de servidor público consignado, a gente clica, o assunto ele é selecionado e tem aqui a descrição da reclamação. Nesse contexto, você vai solicitar, propriamente dito, a segunda via do contrato, em termos simples mesmo, certo? Prezados, venho através deste solicitar a cópia do contrato referente à operação financeira. E aqui você especifica qual é a operação financeira, respectivamente. Se você, inclusive, tiver o número do contrato, certo? A partir, por exemplo, de alguma informação no demonstrativo de crédito, melhor ainda, você pode colocar aqui também, certo? Inclusive, é interessante também fazer aquela menção que você, como consumidor, você entrou em contato com a instituição, certo? Entretanto, não obteve a cópia do documento. Então, você sinaliza, certo? Essa contextualização e põe também o protocolo, o dia e o atendente, o nome do atendente. Porque automaticamente você vai ter a fundamentação propriamente dita e nós conseguimos, assim, afastar aquela negativa do banco. Porque a partir do momento, se na reclamação você não coloca esses dados, o banco ele traz uma devolutiva para o Banco Central informando que não houve a requisição administrativa, certo? E a partir dessa fundamentação aqui, você está obviamente protegido. Então não esquece, na descrição, primeiro ponto, inclui automaticamente a questão do teor da sua requisição, que é a segunda via do seu contrato, certo? Inclui também que já foi solicitado isso de forma administrativa, pela ouvidoria ou até mesmo pela central da instituição bancária na qual você celebrou o contrato. E, além disso, inclui o dia, o protocolo especificamente e o nome do atendente. E, por final, faz a requisição propriamente dita do contrato. Diante desse cenário, certo? Eu vou colocar aqui de forma bem específica para vocês, tá? Uma espécie de modelo. Venho através deste solicitar a cópia do contrato referente à operação financeira X, certo? Gostaria de ponderar que solicitei junto à instituição de origem deixa eu só entretanto, não obtive êxito. Deixa eu só corrigir aqui. Seguem os dados da minha requisição administrativa. E você, como eu mencionei, você inclui o protocolo,
o dia e também o nome do atendente. Assim, desejo obter a cópia desse contrato. Não precisa necessariamente colocar aqui fundamentação jurídica, certo? Que no caso em tela seria o artigo 6º, parágrafo, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor em relação ao direito de informação propriamente dito. Não precisa, tá? É justamente uma requisição simples. Você fundamentou, certo? E robusteceu, trouxe provas em relação à questão do protocolo. A partir do momento aqui, também não precisa anexar arquivo e não precisa também colocar a data, certo? Você clica em avançar, automaticamente, certo? Vamos para os dados pessoais. Ele já tem aqui, pelo fato de estar vinculado à sua conta .gov.br, já consta o seu e-mail propriamente dito, certo? Ele pergunta se você autoriza o Banco Central a indicar o seu CPF para a instituição financeira de origem. Pode colocar que sim, certo? Você clica em avançar. O endereço não precisa, por quê? Via de regra, as comunicações hoje são realizadas através do e-mail. Então, você procede a essa requisição da segunda via do contrato e o banco ele entra em contato com você através do seu e-mail, que é justamente esse e-mail que eu mostrei aqui anteriormente, que é o e-mail que está cadastrado junto à tua conta do .gov.br, certo? Então, não precisa necessariamente o seu endereço residencial, você pode colocar não. E aqui a gente põe os caracteres. Eu não vou e clica automaticamente em finalizar. A partir desse momento que você clica em finalizar, vai emitir um número de registro da sua reclamação. Lembrando que eu não vou clicar aqui propriamente dito, porque senão eu vou, né, abrir uma reclamação diante da instituição financeira e eu estou aqui, na verdade, ensinando a vocês, propriamente dito, o passo para conseguir esse contrato, certo? Então, nesse sentido, após a emissão, certo? Você clica em finalizar e a partir desse momento você consegue a questão do número da sua reclamação. Eu vou mostrar para vocês agora como é que vocês podem também acompanhar, certo? E diante desse cenário, o banco, a instituição de origem, a qual você celebrou o contrato propriamente dito, eles têm o prazo de 10 a 15 dias, respectivamente, certo? Para informar ao Banco Central uma devolutiva e, logicamente, encaminhar para vocês a cópia do contrato, certo? No próprio site do Banco Central, quando você clica aqui em Fale Conosco, como eu falei no início do vídeo, em vez de você clicar em reclamação contra bancos, você coloca aqui, ó, acompanhar demandas. Tem também o seu acesso, ocorre pelo .gov. E aqui você consegue acompanhar, propriamente dito, a demanda que você realizou, certo? Como eu mencionei anteriormente, tem esse lapso de 10 a 15 dias, certo? E você sempre acompanha a caixa de entrada do seu e-mail, porque há a devolutiva do banco, informando alguma contextualização ou algum requisito que precisará ser cumprido, ou até mesmo a cópia do teu contrato, como acontece via de regra com os consumidores. Pois bem, consumidor, é possível você ter acesso à segunda via do seu contrato a partir desse procedimento junto ao Banco Central. Lembrando que é um procedimento oficial e deve ser utilizado após a tentativa com a instituição de origem, para a obtenção do contrato, obviamente. Certo? Gostou do conteúdo? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Porque aqui a ideia é simples: menos sufoco, mais clareza e decisões financeiras mais seguras.